Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite a todos. A paz do Senhor, amém? Antes de começar, eu queria fazer mais uma oração, posso? Tô meio ansiosa assim, sabe? Meio nervosa. Então eu queria fazer uma oração aí mesmo sentado no seu lugar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, Pai, por essa oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Pai, eu sei que eu sou apenas um instrumento, porque é o Senhor quem se revela. É o Senhor, Pai, que testifica no nosso espírito a respeito da tua verdade. É o Senhor, Pai, que nos ensina todas as coisas. Pai, por isso eu peço ao Senhor, se revela a nós nesta noite. Nós queremos aprender mais do Senhor, queremos acessar os teus pensamentos, queremos acessar, Pai, a mente do Senhor, acessar o teu coração. Fique à vontade entre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu disse, né? Boa noite a todos. Eu sou a apóstola Leila, feliz por estar aqui, né? A gente esteve aqui na virada ontem, recebendo a palavra através da vida do meu pai. Hoje estamos aqui, amanhã nós estaremos também, de manhã, de noite. E eu sei que é muito gostoso poder começar o ano, né? Dentro dessa perspectiva, na presença do Senhor. E eu estou vendo muitas pessoas muito preciosas, muito queridas que eu não via. Acho que é o Luiz e a Vandeli que estão ali. Sim, fico muito feliz de ver vocês aqui, né? Muita gratidão. A Vandeli participou da minha formação. Posso dizer assim, minha professora de escola dominical, quantas coisas, né? Ela nos ensinava com muita graça, com muita sabedoria. Né, Vandeli? Meu coração se alegra muito de você estar aqui nessa noite. Estou vendo ali a tia Ângela e seu Carlos também, que não via fazia um tempo. A Fabiana, ali com o Clóvis. Fabiana, fica muito feliz de ver você aqui. E tantas outras pessoas, né, que eu poderia falar aqui nessa noite. O nosso coração se enche de alegria. E também o pessoal que nos acompanha através da TV Rica, que está desde ontem, 18 horas no ar. Estamos aí ajustando algumas coisas ainda, mas já estamos funcionando 18 horas. Depois de alguns anos, né? A TV Rica não nasceu agora. A TV Rica já nasceu há alguns anos, fazendo a transmissão de culto, de conferências. Mas a partir de agora nós estaremos com uma programação feita especialmente para vocês. E que ao longo desses dias nós vamos estar lançando. Então deixar meu beijo, eu vi que a tia Neuza está nos acompanhando através da TV Rica. Tia Neuza, um beijo. A Dani Betim, pastora Flávia e tantas outras pessoas especiais que estão nos acompanhando. Amém? Amém. E que alegria nós estarmos juntos, participando da construção dessa história. Como é gostoso a gente poder ver a retrospectiva, né? Quantas coisas num ano de pandemia, onde parece que a gente ia ficar mais quietinho, parece que a gente trabalhou mais ainda, né? Eu acho que a gente nunca teve uma retrospectiva tão longa, de 20 minutos. E mesmo assim, no último culto, a gente ouviu o apóstolo Eli falando que ao longo dos dias ele vai aumentando as coisas, né? Vai acrescentando outras coisas que ficaram de fora. Quantos testemunhos, né, a gente poderia falar, né? A gente colocou alguns, mas quantos de nós temos coisas para testemunhar da parte do Senhor nesse ano de 2020? E se a gente pudesse colocar no vídeo ainda cada atendimento que foi feito, cada aconselhamento, as psicólogas trabalhando a todo vapor e tantas coisas que aconteceram nesse ano, e ver que muitas pessoas caminharam na contramão da expectativa, né? Enquanto muitos tinham expectativa de quebrar, quantas pessoas prosperaram? A gente viu os casamentos sendo restaurados, nas casas o relacionamento de pais e filhos, os casamentos, né, que foram feitos aqui durante a pandemia e entra de máscara, um negócio complicado. Mas eu sei que é muito gostoso a gente poder participar da construção dessa história. Saber que o Senhor nos insere dentro do seu desenho, dentro do seu projeto. E isso é muito gratificante. Saber que a igreja do Senhor não para. Não há nada que pode deter a movimentação da igreja do Senhor. Amém? E para falar a verdade, é nesses momentos onde a gente observa de maneira mais evidente a movimentação da igreja. Que tremendo é a gente poder fazer parte disso, fazer parte dessa história.
de tudo que Deus tem edificado nesse tempo, né? E nós começamos o ano de 2021 muito bem. Quantas palavras já foram liberadas? Não é? A gente, na retrospectiva, que foi de quinta para sexta? De quinta para sexta, no culto de sexta, quantas palavras liberadas sobre a nossa vida? Já dava para a gente fazer uma retrospectiva só desses 2 dias, de tantas coisas que foram ministradas, falando, e que palavras proféticas que nos dão destino, que nos trazem um norte de como nós devemos nos mover, daquilo que vai ser esse ano. E hoje, para começar a falar um pouco a respeito dessa edificação, eu quero usar o texto de Efésios 4:11, né? Não precisa abrir, é um texto conhecido, né? Que fala da edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Fala a respeito da edificação do corpo, né? Através dos 5 ministérios. Tá ali? Pode pôr então. Aqui na minha versão, ela usa até um termo que fala assim: até que todos cheguemos à estatura de Cristo. E eu gosto desse até que está escrito aí, porque essa edificação, ela é progressiva. Essa edificação, ela não se dá da noite para o dia, né? Não dá no fato assim, opa, aceitei a Cristo e no dia seguinte eu já estou edificada à estatura da plenitude do varão perfeito que é Cristo. Essa edificação se dá de uma maneira progressiva, de uma maneira gradual. É óbvio que quando a gente fala a respeito de milagres, sim, né? É de maneira instantânea. Tem coisas que a gente vê que o Senhor de uma hora para outra, as coisas mudam, a pessoa é curada. Mas quando se trata de edificação, é um processo. As coisas não acontecem da noite para o dia. E às vezes a gente imagina que sim, que as coisas vão acontecer de repente, no dia seguinte está tudo pronto, é como se fosse uma mágica e tudo aconteceu de repente. Mas no que diz respeito à edificação, é algo progressivo, é algo que vai acontecendo, né? E ontem o apóstolo Eli estava falando aqui a respeito de nós sermos fundamentados ainda mais no novo pacto, né? Ele até deu alguns livros aqui de presente, falando que o livro Engenharia da Graça deveria ser o nosso livro de cabeceira para esse ano, porque nós precisamos entender, dentro dessa edificação, né, do testemunho perfeito, nós precisamos compreender o tempo que nós estamos. Nós precisamos compreender qual é a nossa realidade, senão a gente não vai conseguir compreender o que é essa edificação. Então eu queria deixar aqui como uma tarefa para vocês, além do livro Engenharia da Graça, ler o livro de Hebreus e o livro de Colossenses. Deixar esses 2 livros, o livro de Hebreus e o livro de Colossenses, que trata a respeito do que é o novo pacto, do lugar onde nós estamos inseridos, do que foi o sacrifício de Cristo, qual é a nossa realidade hoje. Amém? É imprescindível nós entendermos a nossa realidade e qual é o pacto que nós estamos inseridos, para entendermos o que essa palavra profética está apontando sobre as nossas vidas. Nós precisamos compreender que nós morremos com Cristo e com Ele nós ressuscitamos, e a vida que nós carregamos hoje e a vida que se manifesta em nós hoje é a vida de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós e nos ensina acerca de todas as coisas, que nos testifica acerca de todas as coisas. Isso é base quando a gente fala de um novo pacto, de entender que não vive mais nós, mas Cristo vive em nós através do seu Espírito Santo. E essa maturidade de Cristo em nós se dá através de algumas coisas, né? A gente estava falando disso, fala que do processo progressivo, e tem um versículo que diz assim, que até que o mortal seja absorvido pela vida. Até que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. A vida de Cristo se manifestar em nós é um processo, até que não haja mais nada de nós, mas que seja a vida de Cristo sendo manifesta de maneira cada vez mais plena através das nossas vidas.
até que a nossa vida seja absorvida pela vida de Cristo. E como eu disse, isso se dá através de um processo, né? E aqui eu tenho certeza que vocês vão lembrar, porque quanto tempo nós somos ministrados a respeito do processo da morte do nosso eu. Quanto tempo nós somos ministrados a respeito de um processo de morte, né? Acho que a maioria de vocês lembram o quanto nós somos ministrados e fundamentados dentro desse processo, que é a morte do nosso eu, para que a vida de Cristo possa cada vez mais se manifestar em nós. Então isso se dá de várias maneiras, esse processo. Ele se dá através da edificação, né, dos 5 ministérios. Ele se dá à medida que o Espírito Santo vai ministrando na nossa vida, e também das circunstâncias, que muitos de vocês também vão lembrar quando a gente fala de processos, de uma analogia que o apóstolo Cristiano usava a respeito da cruz como um abridor de latas, que rasgava por fora para que a gente pudesse comer do doce, que é a mesma coisa, que é nós sermos rasgados no nosso homem exterior, para que possa manifestar o nosso homem interior. Então, quando nós falamos desse processo de edificação do testemunho perfeito, nós estamos falando desse processo da edificação da vida de Cristo em nós, que se dá através dessas circunstâncias, 5 ministérios, os processos, a paternidade, a revelação do processo pessoal que cada um de nós temos com o Espírito Santo. Ela vai se dar no nosso dia a dia, de maneira natural. Às vezes esses processos são processos doloridos, né? E como nós fomos expostos a situações que extraíram de nós a nossa natureza humana. Como esse ano de 2020 foi um ano onde nós somos desafiados a morrer para o nosso eu, a experimentar a morte do nosso homem exterior. Quantos de nós enfrentamos situações de medo? Fomos expostos a situações de medo. Eu acho que aqui no começo da pandemia, até que a gente entendesse e compreendesse qual era a dimensão disso, quantos de nós com tanto medo, situações de ansiedade, vou perder o emprego, não vou perder o emprego, como que vai ser, e minha família, o que que eu faço, o que que eu não faço. Quantas situações nós passamos, quantas situações nós somos expostos, que extraíram de nós, que romperam com a nossa natureza humana. E você sabe o que que eu acho mais interessante? Porque algumas situações nós precisamos experimentar para vencer. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu já falei com os teens. Cristo pôde vencer a morte porque Ele morreu. Ele venceu a morte passando pela morte para que Ele pudesse experimentar a ressurreição. E às vezes nós queremos vencer situações da nossa vida em passe de mágica. Às vezes a gente quer vencer o medo sem ser exposto a situações que geram em nós medo, né? Eu conto aqui o meu testemunho a respeito dos ciúmes. Eu só pude vencer os ciúmes na minha vida, porque eu fui exposta a situações que me geravam ciúmes. Então, quantas situações nós somos expostos nesse ano para que nós pudéssemos vencer e que essa edificação fosse acontecendo na nossa vida, de conhecer a vida de Cristo de uma maneira pessoal e particular. E nós queremos ser aperfeiçoados, edificados, sem sermos expostos a essas situações, né? A exposição faz parte dessa edificação. E quantos de nós vencemos a nós mesmos através de sujeitarmos todas as coisas ao Espírito? Nós podemos dizer que nós vencemos essas situações porque nós aprendemos de como sujeitar as nossas emoções, de como sujeitar o nosso temperamento ao governo do Espírito, ao qual sujeita todas as coisas. Foram tantas as situações nesse período para que o testemunho perfeito fosse edificado em nós. E aqui eu faço uma pergunta. Então quer dizer que todo mundo que passou ou que passa por circunstâncias experimentou da vida de Cristo? Será que todo mundo que passa por situações difíceis na vida experimentam da vida de Cristo?
Será que todo mundo que passa por situações difíceis tem a sua vida transformada pela revelação de Cristo? Não, não é assim. Porque muitas pessoas passam por essas situações e permanecem exatamente da mesma maneira. Muitas pessoas passam por situações de enfermidade e permanecem da mesma maneira. Passam situações financeiras difíceis e permanecem da mesma maneira. Passam sem ter sede de conhecer ao Senhor e de ouvir a sua voz daquilo que o Senhor tem para essa circunstância. Mas existem também aqueles que têm sede, que entendem, que compreendem o que é a edificação de Cristo em nós e se rendem a isso. Uma coisa é você passar da mesma maneira, outra coisa é você passar pelo processo e ter a revelação de Cristo, ter esse discernimento e você se render a essa realidade. O apóstolo Cristiano fala e a palavra nos ensina que a cruz é um lugar onde você vai de maneira voluntária. Quantas pessoas passam por essas situações e não se rendem àquilo que o Senhor quer produzir e permanecem exatamente da mesma maneira? Mas quando você compreende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, você se rende àquilo que o Senhor quer produzir na sua vida. E o Senhor nunca, não há hipótese do Senhor desprezar um coração sedento. Não existe essa possibilidade de você ter sede no seu coração e o Senhor não se revelar a você. Não existe você buscar ao Senhor e Ele não se revelar ao Senhor. O Senhor tem prazer em se revelar a nós, mas cabe a nós ter um coração sedento a ouvir e a discernir aquilo que Ele está querendo produzir. Eu vou repetir uma frase repetitiva, como sou, que vocês sabem. Já falei isso várias vezes. Da frase da profeta Norma, que todas as circunstâncias da nossa vida são para que a gente conheça a Deus por nós mesmos. Qual a situação que você está passando na sua vida, para que o Senhor possa se revelar ainda mais a você? Será que você está com sede no seu coração de conhecer ao Senhor? Será que está com sede no seu coração de conhecer mais ao Senhor? Às vezes a gente fala assim, eu tenho tanta sede do Senhor, mas nós temos sede de que o Senhor resolva uma situação e não sede de conhecer a Ele. Às vezes a gente fica na ansiedade de que as situações da nossa vida sejam resolvidas, mas a sede que o Senhor não despreza é que nós tenhamos de conhecer a Ele, de conhecer o seu coração, de conhecer os seus pensamentos. Não há nada que possa deter um coração rendido, que foi tomado pela revelação de Cristo. O que acontece é que quando nós somos expostos a essas situações, que muitas vezes são como espelhos na nossa vida, como eu disse, quando você passa por uma situação de medo, estou usando medo porque numa pandemia eu acho que é um exemplo que todo mundo em algum momento passou. Quando você se sente exposto a uma situação onde você identifica o medo na sua vida, para que você possa vencer, ao invés de você pensar assim, isso está se manifestando para que eu possa vencer, você se sente inapto. Porque você fala assim, como pode eu conhecer ao Senhor e sentir medo? Como pode eu conhecer ao Senhor e sofrer de ansiedade? Como pode eu conhecer ao Senhor e estar enfermo? Ao invés da gente discernir que são situações para que nós possamos ser edificados, nós nos sentimos inaptos e muitas vezes recuamos, porque achamos que tudo aquilo que é ministrado não é para nós, que a palavra não se torna verdade na nossa vida, que isso é para todo mundo que está aqui, menos para nós. E vem sobre as nossas vidas um sentimento de inaptidão. Mas o que eu quero dizer para você é que é justamente nesse sentimento de inaptidão é que o Senhor manifesta a sua graça e o seu amor sobre as nossas vidas. Porque são situações que nós não conseguiríamos vencer sozinhos. São situações que não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor nos sustentar, nós jamais conseguiríamos passar. Jamais conseguiríamos enfrentar algumas situações. Então as situações que você passa não é para que você se sinta inapto, mas é para que você vença.
Mas é para que você sujeite todas essas coisas ao Espírito, que nos dá a oportunidade de vencer todas as coisas. Não é para que você se sinta inapto e falho, mas é para que você veja que você é capaz de vencer cada uma dessas situações. E que através delas, o testemunho perfeito vai sendo edificado na sua vida, amém? Vocês estão compreendendo? E essa edificação do testemunho perfeito, ela se dá em etapas. Coloquei aqui, né, em etapas. E a primeira etapa que acontece é de uma maneira individual. A primeira parte dessa edificação do testemunho de Cristo se dá de uma maneira pessoal, uma revelação pessoal e particular na sua vida, aonde você acessa algo de uma maneira pessoal, uma experiência sua, e que é o mais tremendo daquilo que ninguém pode te roubar. Ninguém. E às vezes vou só repetir aqui mais uma vez, mas eu me lembro uma vez, uma moça que eu estava discipulando, ela falava para mim assim, gente, já falei, né? Mas me perdoem, vamos falar de novo, vocês vão saber, vão entender que tem a ver com o contexto. E ela falou assim, eu queria ter experiências fortes com Deus, de ouvir a sua experiência, de ouvir sua voz de maneira audível, de colocar a mão sobre alguém e a pessoa ser curada. E começou a falar várias coisas, de experiências sobrenaturais. E eu falei para ela assim, eu acho isso tremendo. Mas a manifestação do Senhor na nossa vida muitas vezes se dá em coisas tão simples do nosso dia a dia, em coisas corriqueiras. Você sabe por que eu entendo algo que o Senhor sempre vai falar conosco de uma maneira que nós consigamos compreender aquilo que Ele está dizendo. Deus não vai falar com você de uma maneira que você não compreenda. Normalmente Ele vai usar coisas simples do seu dia a dia para que você compreenda aquilo que Ele está falando, porque Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que resolveu abrir mão da sua glória para habitar em nós e se fazer um conosco. Então Ele vai usar coisas do seu dia a dia de maneira tão simples para que Ele possa se revelar a você, né? Eu gosto, o Gleison, já ouvi o Gleison ministrando algumas vezes, e ele sempre usa situações de esporte que o Senhor usou para falar com ele, porque é algo que ele entende e consegue compreender aquilo que o Senhor está falando. Assim como a Babi da nutrição. Quantas vezes através da minha vida, dentro da minha casa, na cozinha, dando banho nas crianças quando era necessário, né, Caio? Agora não mais. Mas quantas vezes no meu dia a dia eram as situações que o Senhor usava para se revelar a mim. Situações simples que foram edificando, foram fundamentando a minha vida nele. Para que nunca pudesse ser roubada, porque foi uma experiência pessoal e particular. E eu quero te perguntar, qual é a sua experiência pessoal e particular que você tem com o Senhor? A primeira edificação que nós experimentamos é uma edificação pessoal, que se dá dentro dessa revelação. A segunda, como corpo, quando nós compreendemos que nós somos inseridos dentro de um corpo e que a minha vida já não diz mais respeito a mim mesma, mas diz respeito a todo um corpo onde eu sou inserido, aonde Cristo, onde nós somos os membros e Cristo é o cabeça. Quando nós compreendemos que no corpo nós recebemos força, o nosso potencial é multiplicado. Quando eu entendo do lugar onde eu estou inserido, o potencial que eu carrego na minha vida é multiplicado. Como o nosso potencial é expandido quando nós compreendemos o que é uma edificação em corpo, como é uma edificação como corpo. O quanto nós podemos produzir de transformação no coletivo. O quanto nós podemos produzir de transformação enquanto nós estamos juntos. A edificação do testemunho perfeito se torna visível quando nos movemos juntos. Vou repetir isso. A edificação do testemunho perfeito se torna visível quando nos movemos juntos. Aí sim, nós podemos manifestar o testemunho perfeito em todas as áreas. Amém? É o que o Senhor tem nos falado a respeito de uma igreja integral. Uma igreja que toca a sociedade. A gente só vai conseguir produzir essa transformação de uma igreja integral quando nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo. E essa manifestação só vai ser
observada, só vai ser vista quando nós entendemos que nós somos chamados a manifestar isso juntos. Amém? Nossa, que frase complexa que ficou, mas vocês entenderam. Somente quando nós compreendemos o nosso potencial em estarmos inseridos no mesmo corpo, nós vamos conseguir produzir a transformação do lugar onde nós estamos. Amém? Como eu ganho força na edificação de Cristo em mim quando eu compreendo que eu e você somos parte de um mesmo corpo. Através da sua vida eu adquiro habilidades e ferramentas para me movimentar. Através da sua vida eu adquiro ferramentas e habilidades para que eu possa me movimentar. E assim nós vamos ganhando amplitude. Até escrevi aqui um exemplo que deveria até estar na retrospectiva. A pastora Eliana concluiu o MBA dela na USP. Quando eu vi ela ali, era como se eu tivesse ali, estando junto com ela. Como se eu estivesse recebendo as ferramentas que ela foi equipada. Então eu falei assim, que tremendo, porque agora no corpo onde eu estou inserida, nós possuímos uma nova habilidade. Porque nós podemos edificar juntas. Nós estamos edificando a mesma coisa, nós estamos inseridos no mesmo corpo. Então eu conto com você, com as suas habilidades como se fossem minhas. A Arine na medicina, a Ju na pedagogia. Eu falo assim, que tremendo, porque eu tenho isso no corpo onde eu estou inserido. E com isso nós vamos, o nosso potencial vai sendo cada vez mais expandido. Isso é tremendo, porque eu não preciso contar só com as coisas que foram depositadas na minha vida. Eu não sei se você conta com a habilidade do outro, mas eu conto. Então para mim aqui, ó, você imagina quantas habilidades eu carrego dentro do corpo onde eu estou inserida. Aquilo que você tem, a ferramenta que o Senhor te equipou, faz parte do mesmo corpo onde eu estou. E nós precisamos compreender isso, porque só assim nós vamos conseguir produzir uma transformação efetiva na sociedade. Quando nós pararmos de olhar para as minhas necessidades, quando eu parar de olhar para aquilo que eu posso ter de proveito, mas quando eu consigo compreender que através dessas habilidades, um testemunho perfeito vai sendo edificado, amém? E através dessa unidade, nós podemos manifestar essa edificação em vários lugares, assim como nós estamos lá no Japão, na Argentina, o Léo agora que está lá em Cancún. O testemunho perfeito é edificado de maneira mais forte quando compreendemos a realidade do que é viver em corpo. E essa edificação do testemunho perfeito não se deu início no dia 1º de janeiro. Você sabia disso? Essa edificação do testemunho perfeito na nossa vida não começou no dia 1º de janeiro. Mas é como se o Senhor falasse assim, olhem, prestem atenção nisso. É como se um holofote fosse colocado em cima dessa situação. Porque nós estamos sendo edificados no testemunho perfeito há quantos anos? Cada um de nós podemos dizer aqui, à medida que for se chegando a Cristo, essa edificação começou na nossa vida. Mas esse ano o Senhor está falando assim, isso será necessário. Prestem atenção nisso. Coloquem atenção nessa situação. Se esforcem para isso. Mas isso não começou agora, no dia 1º. O que o Senhor tem falado é o seguinte, observe se aquilo que está sendo edificado segundo o meu desenho. É um tempo de nós pararmos, olharmos e falar assim, o que está sendo edificado de acordo com a palavra? O que está sendo edificado de acordo com o desenho original de Deus, daquilo que Ele nos deixou? É tempo da gente olhar e ver o que cabe e o que não cabe mais na nossa vida. Às vezes podem ser coisas grandes que não cabem mais. Mas às vezes tem coisas pequenas que a gente acha que já faz parte da gente mesmo, mas que não cabe mais na nossa vida. Às vezes aquela grosseria que você fala assim, ah não, mas isso não é pecado. Isso não é pecado na minha vida, mas eu sou grossa. Isso não é pecado, mas eu tenho uma língua pesada. Será que isso cabe na sua vida ainda? Então, o que a palavra nos diz sobre a nossa palavra ser temperada, de responder a cada um como convém? Então, é um tempo da gente olhar para a nossa vida e falar assim, opa, será que a minha vida está aí ajustada de acordo com o desenho daquilo que o Senhor deixou? Daquilo que manifesta Ele, que manifesta a sua verdade, a sua realidade?
Pode ser vício, pode ser pecado, eu não sei, mas é tempo da gente olhar. Se o Senhor está falando, é tempo de edificar o testemunho perfeito, a gente tem que ver se o que nós estamos edificando está coerente com aquilo que Ele nos deixou. Amém? Pode ser que nós sejamos expostos a um espelho e nos vejamos se o que está sendo edificado em nós manifesta Cristo ou não. E essa questão do espelho é interessante, né? Para quem é mãe e pai vai entender. Eu acho que a gente tem um espelho que vive do nosso lado, que são os nossos filhos. Tem coisa que a gente quer corrigir nos nossos filhos, que a gente fala assim, isso não está no meu filho, está em mim. Ele está reproduzindo alguma coisa que ele está vendo. Mas eu acredito que nesse tempo nós vamos ser expostos a mais situações onde nós vamos ter a oportunidade de ver aquilo que está sendo edificado em nós. Não só através dos nossos filhos, que são excelentes espelhos, né, que manifestam muitas vezes o nosso comportamento, o nosso jeito de falar. Mas existem situações que vão expor isso em nós. Amém? Nós precisamos usar como baliza na edificação do testemunho perfeito, a palavra. Como ontem meu pai deu um exemplo do QR Code também, que eu achei bem interessante e bem legal. Tempo de aprendermos mais sobre a palavra. Não tem como você saber se o que está na sua vida cabe ou não cabe se você não tiver conhecimento da palavra. Você não vai analisar a sua vida através daquilo que você ouve pela internet. Quantos de nós somos que nem coxa de retalhos? Eu gosto de ouvir esse pregador, eu gosto de ouvir aquele outro pregador, eu gosto de ouvir isso aqui. E a gente vai se tornando, vai pegando aquilo que nos interessa. A gente vai pegando aquilo que a gente já acha. Então se eu ouvir um pregador que bate com aquilo que eu penso, eu acho que ele é um bom pregador. Mas se é alguém que confronta aquilo que eu penso, a gente fala assim, não, esse homem não é um bom pregador. Porque a gente tende a ouvir aquilo que nos agrada. Só que a gente tem que entender que nós temos que conhecer a palavra. A palavra é o nosso maior balizador para dizer se aquilo que está sendo edificado em nós ou não está de acordo com o desenho original do Senhor. O Kiko deu um exemplo aqui, eu até coloquei aqui na minha palavra, aqui no meu esboço. Quando ele perguntou no Aljava, um trabalho para ministros, quantos pastores tinham lido a Bíblia uma vez? Quantos? Nem 80%, amor? 10% tinha, 90% não tinha lido a Bíblia inteira. Nós estamos falando de pastores. Como que pastores que faz parte dos 5 ministérios chamados a edificar varões à estatura de Cristo, estão edificando sem o conhecimento do desenho original de Deus? Como que nós queremos edificar algo sem o conhecimento de qual é o desenho de Deus para nós? Então o que o Senhor está falando para nós é: prestem atenção naquilo que está sendo edificado, se está coerente com o meu desenho. E posso falar assim porque a gente já ouviu falar bastante a respeito de desenho original. Então vocês compreendem o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos botar os nossos olhos sobre essa realidade. Aquilo que nós usamos para olhar para as nossas vidas é aquilo que nós ouvimos na internet? Ou daquilo que nós conhecemos? Ou através da nossa paternidade que nos confronta? Que fala assim, opa, vamos ajustar aí. Alguma coisa não está legal. Mas a gente prefere ir sempre pegando aquilo que vai se encaixando nos meus pensamentos. E aqui eu quero ler 2 versículos. Que está um em 1 Coríntios 1:10. Que nós precisamos compreender que para edificação, se nós estamos edificando juntos e nós estamos edificando em corpo, nós precisamos entender que tem que haver em nós um mesmo pensar. Tem que haver sobre nós, sobre as nossas vidas, um alinhamento. Se quiser colocar ali, pode pôr, senão eu leio aqui. Nós vamos ler 2 textos. 1 Coríntios 1:10. Se não colocar, quem quiser abrir a Bíblia, senão eu vou ler aqui. Diz assim: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Olha o que ele fala aqui: concordem no mesmo falar e que não haja dissensões, e que sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer.
E depois nós vamos ler Filipenses 2, versículo 1. O pessoal da multimídia me abandonou, né? Na cara dura mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim: portanto, se estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade, compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E cada um não zele apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. O que eu estou querendo frisar aqui? Que tem que haver em nós um mesmo pensar. Existe um corpo com a mesma cabeça pensar de maneira diferente? Não existe. Por isso que nós precisamos compreender essa realidade. Porque para haver uma edificação de um testemunho perfeito, precisa haver uma unidade da maneira de pensar. Nós precisamos ter o mesmo pensamento. E sabe por que nós podemos ter o mesmo pensamento? Porque é o mesmo cabeça. A cabeça, o pensamento, o que flui, o que governa o corpo de Cristo é um só. Se nós temos pensamentos diferentes, é porque não estamos sendo governados pelo mesmo cabeça. A gente precisa entender que a igreja de Cristo, não estou falando da igreja sonho de Deus, a igreja de Cristo, para produzir transformação no mundo, precisa ter um mesmo pensar. Isso não quer dizer que nós somos iguais. Eu tenho um jeito, o Kiko tem outro, Maria, o Caio, cada um, o Babi, o Michael. Nós somos diferentes, mas nós temos que ter uma mesma maneira de pensar. Podemos ter temperamentos diferentes, histórias diferentes, características diferentes, mas temos que ter um mesmo pensar, porque o que nos baliza é a palavra. O que acontece é que hoje tem muito cabeça de internet. Tem muita gente que o cabeça é aquilo que ouve da internet, sem nunca ter acessado o pensamento e a mente de Deus. Por isso há tanta diferença no meio da igreja. Por isso há tanto pastor batendo em outro pastor. Por isso que a gente vê tanta briga no nosso meio. Porque não existe um mesmo pensar. E é tremendo quando a gente lê em Filipenses, quando fala assim, considere o outro superior a si mesmo. A gente vê na verdade uma briga de ego. Aquilo que eu penso é verdade, aquilo que ele pensa é mentira. Aquilo que eu penso está correto, o dele está errado. A gente precisa compreender o que é essa edificação do testemunho perfeito, que primeiro acontece em nós, na revelação que nós temos de Cristo em nós, quando o Senhor se revela a nós, e depois de nós estarmos inseridos num ambiente de corpo. Aquilo que eu posso produzir de transformação é muito pequeno diante daquilo que nós podemos produzir como um todo. Mas nós temos que ter um mesmo pensar, uma mesma maneira. Não existe, eu penso diferente disso, eu penso diferente dele. Pode ser meios e maneiras de executar aquilo que o cabeça fala. Estratégias, mais ou menos tentando ser claro naquilo que eu quero dizer. O fundamento é o mesmo. Como nós vamos colocar, faz parte das nossas características. Mas existe um pensar. Uma verdade estabelecida que está na palavra, que é o desenho que o Senhor deixou para nós. Amém? Nós não somos todos iguais. Somos diferentes. E é nisso que se dá a beleza do corpo. É nessa diferença. Nós precisamos entender qual o fundamento e o desenho dessa edificação precisam ser iguais. Porque nós não estamos edificando algo pessoal, mas algo coletivo. E há um tempo atrás, um versículo saltou aos meus olhos, eu queria ler com vocês, Isaías 30. O pessoal da multimídia que está comigo aí, Isaías 30. Que diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho,
para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó vos tornará vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. E esse texto saltou aos meus olhos, porque há um tempo atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, não sei, foi ano retrasado, que eu ministrei a respeito de conselhos. Quando fala lá que, né, o nome do Senhor maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome é conselheiro. Mas na hora da gente parar para ouvir ao Senhor, nós buscamos conselhos em vários lugares, menos no Senhor. E o Senhor me trouxe esse texto que me saltou os olhos. E eu achei tão forte. Porque quando nós não estamos edificando algo pessoal, eu não estou edificando algo para mim, mas que existe já um desenho, eu preciso estar atento às instruções de como essa edificação se dá. Porque todo processo de edificação possui desafios. Não é simples um processo de edificação. Tem desafios no meio deles. Mas nós precisamos saber e precisamos compreender que existe um Senhor que está edificando. E nós precisamos buscar as respostas nele. Mas o que o Senhor tem falado é de filhos que têm buscado respostas e conselhos no Egito. De onde saíram? Muitas vezes nós não queremos nos sujeitar à voz do Senhor, mas nós preferimos continuar edificando da nossa maneira, com a força de Faraó. Faraó quer apenas nos escravizar. Esse é o objetivo de Faraó, para que possamos continuar produzindo para ele e não para o Senhor. Mas ele nos dá um trocado em cima dessa edificação para ele. Ele nos dá um alho poró, ele nos dá um melão, conforme a palavra nos diz. Ele dá um peixe. E muitas vezes as pessoas acham que aquilo que ele nos dá é mais vantajoso do que ser livre. O fato de Faraó te dar algumas coisas não quer dizer que você seja livre. Você pode receber tudo isso e ainda ser escravo. A palavra nos diz a respeito disso. As pessoas caminhando para a terra prometida, elas falam assim, mas olha, eu estava no Egito, eu estava como escravo, mas lá pelo menos eu tinha o que comer. Quantas pessoas preferem, ao experimentar da vida de Cristo, voltar ao Egito porque possui a satisfação da sua alma? O Senhor não está preocupado em satisfazer as suas vontades. Ele está preocupado que Cristo seja edificado em você. Ele não está preocupado se você tem cama para dormir ou não tem cama para dormir. Ele está preocupado se a vida de Cristo está sendo edificada em você. É óbvio que como um pai de amor, ele nos dá todas as coisas. Que a Bíblia nos diz, buscai primeiro ao reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada. Mas o acréscimo não é prioridade. Algumas situações na nossa vida, nós vamos precisar passar para que Cristo seja edificado em nós. Uma vez eu ministrei aqui isso, que muitos de nós aprendemos, não, o Senhor não vai te permitir passar por isso. O Senhor não vai permitir que você passe uma situação financeira difícil. O Senhor não vai permitir, mas posso falar? Se para Cristo ser gerado na sua vida for necessário você passar, você vai passar. Porque a prioridade de Cristo não é satisfazer os desejos da sua alma. Não é o principal na vida de Cristo, daquilo que Deus olha para a sua vida, que você tenha um bom casamento. Isso será uma consequência da vida de Cristo edificada em você. Mas isso não é o principal. E pelo fato de nós não termos estas coisas, nós sempre buscar conselhos no Egito. Amém? Algumas coisas satisfazem a nossa alma, mas a verdade é que nós permanecemos escravos. E uma vez, o apóstolo Cristiano ministrando, eu anotei essa frase, guardei no meu coração, que ele falando a respeito de liberdade. E ele falava assim, liberdade não é você fazer o que você bem quer. Eu sou livre, então eu vou beber. Eu sou livre, então eu vou fazer qualquer coisa, né, amor? Você se acha livre por você ter essa liberdade de escolha.
Mas na verdade, quando você se acha livre, por isso você se torna escravo de si mesmo. Você se torna escravo das suas vontades. Então você não é livre, você é escravo das suas vontades. Nós só somos livres quando nós entendemos e vivemos o desenho original de Deus. Daí sim nós descobrimos o que de fato tem valor na nossa vida. Mas nós descemos ao Egito atrás de conforto para a nossa alma. Quantas pessoas param no meio do caminho? Quantas pessoas param a edificação no meio do caminho para buscar uma satisfação pessoal na sua alma? Quantas pessoas estão passando por esse processo de morte do eu, de ter o seu homem exterior rasgado e fala assim: meu Deus, não quero mais isso, deixa eu voltar para onde eu era escravo, mas a minha alma pelo menos estava satisfeita. E não pagam o preço de ver a vida de Cristo sendo edificada em você, de você entender qual é o valor da vida, de você entender o que de fato tem valor. E às vezes eu até brinco com o Kiko, né? Tem gente que quer sair, mas a gente não tem para onde ir também. Porque tem situações que você não tem como falar assim: opa, não quero mais, vou sair daqui. Tem coisas que a gente não tem como. Mas o que a gente pode paralisar é essa manifestação do Espírito Santo, dessa edificação em nós. Quando a gente abre mão de tudo daquilo que o Senhor está construindo nas nossas vidas. Partem do processo com disposição, mas no meio do caminho, quando as coisas apertam, quando começa o confronto, quando começa a correção, querem logo descer ao Egito. E buscam refúgio na sombra do Egito. Troca a sombra do onipotente pela sombra do Egito. A Bíblia nos diz em Salmo 91 o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A nossa força, o nosso descanso, o nosso refúgio é no Senhor. Nós precisamos estar atentos, os nossos ouvidos precisam estar atentos a toda palavra e a toda direção que sai da boca do Senhor sobre nós. A intenção de Faraó sempre será nos parar e nos conter. Sempre o Faraó vai tentar nos distrair. Quando ele queria paralisar o povo, os hebreus que estavam crescendo, o que ele falou assim: dá trabalho para eles, ocupa eles, para que quando precisar eles não possam lutar contra mim. Está lá se você quiser ler. Êxodo 1, do 8 ao 11, diz assim: Faraó, disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós. E puseram sobre eles mais tributos para afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. A estratégia de Faraó sempre vai ser nos ocupar, para nos distrair, para que a gente não venha contra ele. Ao invés de nós edificarmos o testemunho perfeito, que é Cristo, de nós edificarmos ao Senhor, nós começamos a edificar a Faraó, porque nós temos satisfação da nossa alma, satisfação das nossas vontades. Eu não sei se vocês já viram pessoas que se desviam do caminho do Senhor e de repente parece que tudo deslanchou. De repente a pessoa está nos caminhos do Senhor, firme ali buscando num processo de Deus. De repente ela fala assim: não quero mais saber disso. E fala assim, de repente ela prospera, de repente ela casa, de repente ela isso. Sabe o que é isso? É Faraó. É Faraó colocando sobre vocês, sobre essas pessoas, as cargas, para que se distraiam e não edifiquem mais ao Senhor, mas edifiquem a Ele. A sua vida não pertence mais ao Senhor. Ou melhor, corrigindo, não que a vida não pertence mais ao Senhor, mas os seus dias não estão mais sendo gastos na edificação daquilo que Deus tem sobre a vida delas. Então você acha que está tudo indo bem, e na verdade Faraó está te distraindo, colocando sobre você os seus fardos.
Para que você, ao invés de construir um legado e no coletivo, construa algo pessoal com aquilo que te satisfaz. Porque você deixa de construir aquilo que é eterno para buscar algo que satisfaça as suas vontades. É muito comum a gente ver isso na corte. Ah, não, eu não quero ficar aqui, esperar tudo isso. Daí quantas pessoas saem por causa disso? De repente começa. Mas saiu para satisfazer uma vontade pessoal do seu coração, aquilo que satisfaça a sua alma, e não tem a disposição de ser primeiro edificada em Cristo, na realidade, na sua identidade, daquilo que Deus tem sobre a vida delas. E isso não é uma crítica, só estou trazendo uma situação como um exemplo para que possa compreender que muitas vezes Faraó satisfaz a nossa alma para nos entreter, para que a gente não venha contra ele. Nós precisamos compreender o que está sendo edificado. A gente precisa compreender que o Senhor nos chama a edificar algo maior do que nós mesmos, a deixar um legado. Esses dias eu estava conversando com o Kiko, eu estou numa fase ali, nos meus 40 anos, de muita meditação, vamos dizer assim. E eu pensando, esses dias eu perguntei para ele, eu falei assim, amor, você já pensou que um dia as coisas que você ministrou, edificou, vão acontecer e você não vai estar aqui para ver? Ele falou assim, eu não penso nisso. Eu falei assim, mas eu penso. Quantas coisas a gente ensina de um legado eterno que é edificado, que muitas vezes os seus olhos não vão ver, mas isso toma a sua vida numa proporção que é aquilo que te dá sentido, aquilo que você vai construir. Outro dia a gente estava aqui no Apóstolo Hélio, numa reunião de ministros, ele falando de sonhos para daqui a não sei quantos anos. Li, você vai se recordar quantos anos eram? Daqui 60 anos. Daqui 60 anos. Se Deus der para ele a graça daqui 60 anos, vai ser um milagre, vai ser um dos homens mais velhos do mundo. Mas você já pensou que ele tem a vida e gasta a vida dele por edificar isso? Por conta de um legado, para aquilo que os netos dele vão viver, para aquilo que os seus filhos vão viver. E isso toma, a vida dele ganhou uma outra proporção, uma outra amplitude, uma outra dimensão, que não é mais satisfazer os seus desejos. Isso é edificar o testemunho perfeito. É você abrir mão dessa realidade pessoal e com toda a delicadeza, muitas vezes mesquinha, porque eu quero isso que é para mim, eu quero isso que vai satisfazer a mim, é a minha casa, é a minha realidade, é a minha isso, é a minha aquilo. Nós precisamos compreender o que o Senhor tem nos chamado a edificar. Nós não edificamos no Egito, nós não edificamos para Faraó em troco de coisas pequenas, mas nós edificamos ao Senhor, que é uma construção eterna, que é um legado interno, que é a manifestação de Cristo. Amém? Ano de edificar o testemunho perfeito. E como tem sido falado e ministrado nesses dias, o ano de 2020-2021 será de muito trabalho. Nós estamos ainda no início de uma década de governo. Esses dias o Paulo Ricardo também ministrando falou que 2021 vai ser o ano de sermos chamados dentro dessa palavra de governo. E o apóstolo Hélio disse uma frase também no culto da virada, se não me engano. Ele falou essa frase e essa frase eu peguei para mim. Que o nosso coração não seja medroso diante das oportunidades desafiadoras que se apresentarem. Que o nosso coração não seja medroso diante das situações, das oportunidades desafiadoras que se apresentarem. Aqui ele não está falando, não seja medroso diante dos problemas. Ele está falando, não seja medroso diante das oportunidades desafiadoras. Eu creio que esse ano vai ser um ano de muitas oportunidades desafiadoras. Vão ser oportunidades que vai gerar em nós esse frio na barriga. E vai falar assim, meu Deus do céu, será que eu dou conta? Será que é isso mesmo? Mas aí eu quero deixar uma palavra que está em Josué,
que diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ceiar. Acho que quem vai, não sei se é o pastor Hugo que vai. Não sei se meu pai está. Tá aqui. Eu creio que o ano de 2021 será um ano muito especial. E essa frase eu queria que você guardasse, porque vai ser o ano onde o perfeito, que é Cristo, será visto em nós. Amém? Vem? Orar? Amém. Vamos orar? E a oração que eu queria fazer é uma oração de envio. De envio, debaixo de uma unção de ousadia e de coragem. Porque dentro dessa edificação vem desafios. Mas nós precisamos compreender o que está sendo edificado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Pai, que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam atentos a toda a instrução que sai da boca do Senhor. Pai, nós não queremos buscar conselhos e instruções do Egito, muito menos de Faraó, que busca nos escravizar, que busca, Pai amado, nos entreter, para que o foco da nossa edificação mude. Ao invés de edificarmos o testemunho perfeito que é Cristo, passemos a edificar, Pai amado, a nós mesmos, coisas que produzem satisfação na nossa alma. Pai, eu creio que o ano de 2021 vai ser um ano muito especial. Diante daquilo que o Senhor tem falado, diante de toda a palavra profética que tem sido liberado neste lugar. Pai, eu quero nessa hora enviar, Pai amado, a tua igreja debaixo de um espírito de ousadia, um espírito de coragem, Pai amado, com um coração cheio de ousadia, Pai amado, para aceitar os desafios, as situações desafiadoras, Pai amado, que virão a nós. O Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos edificado há anos, Pai, mas chega um dia onde toda essa edificação precisa ser vista, aonde toda essa edificação, Pai amado, manifesta a parte do Senhor, manifesta a vida do Senhor. Pai amado, que o Senhor possa nos dar esse discernimento e que as nossas mãos sejam bem habilitadas, que as nossas mãos sejam precisas em edificar segundo o teu desenho, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus os abençoe. Em 2021, o perfeito será visto em você.